É a lição número 8. Número 8. Abriu? 8. Nós vamos começar já, porque então é longa, né? E a gente tem bastante coisa para aprender. Bem, irmãos, o título do nosso estudo hoje é a relação do Novo Testamento em nossas vidas. Olha então, a relação do Novo Testamento em nossas vidas. A relação, quer dizer, o vínculo que nós temos com a leitura do Novo Testamento. Nós fizemos uma visão real, panorâmica do Antigo Testamento. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem no índice da Bíblia. Abra a Bíblia. O índice novamente, aonde estão os nomes dos livros da Bíblia. Bíblia no índice é a primeira folha. No Novo Testamento, nós temos o Antigo Testamento, aí no índice, né? Os 39 livros. Agora nós vamos olhar o Novo Testamento, que tem 27 livros. Então, ao todo, são 66 livros que têm a Escritura Sagrada. Isso a gente não pode esquecer. E agora vamos olhando, vocês vão estar acompanhando aí no Novo Testamento, se nós temos que ter esse vínculo, essa junção, essa dependência do Novo Testamento em nossas vidas. Então vamos fazer uma rápida revisão aqui do Novo Testamento, dos livros que tem. Veja lá, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos falaram do nascimento de Jesus Cristo até a sua morte e ressurreição. Então, os quatro livros, cada um completou o outro, mas falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Começou da genealogia, depois outros do batismo, e assim foi falando. E falando também dos milagres, das curas que Jesus fez. Então, esses 4 evangelhos são muito importantes para a nossa vida, porque foi a revelação, foi a consumação, a plenitude, quando Deus preparou tudo para que nós recebêssemos o Jesus Cristo como seu Filho amado. Então, hoje, nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Se nós não aceitarmos Jesus Cristo, o Evangelho não tem efeito. Então, nós temos que ter certeza que Jesus Cristo veio para nos salvar e que, através de Jesus Cristo, quando nós morrermos, nós vamos voltar para Ele, lá no céu. Essa segurança que nós temos que ter. Depois, o Atos dos Apóstolos. O que aconteceu quando a ascensão de Jesus, quando ele subiu, quando ele deixou o Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio para todas as pessoas que estavam lá, e o Espírito Santo está em nós hoje. E então, depois disso, os apóstolos foram pregar o Evangelho, todos os apóstolos. Jesus já estava no céu, já tinha subido, e o Espírito Santo já havia descido, e os apóstolos foram cumprir. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E ainda nesse Atos dos Apóstolos, tem a escolha dos diáconos, dos 7 diáconos que foram escolhidos, daqueles 7 homens escolhidos para cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles não tinham tempo de cuidar das viúvas, dos órfãos. Então, eles escolheram 7 homens sábios, prudentes, que não bebem, que têm filhos, conhecem a palavra,
para que eles pudessem estar cuidando da parte social da igreja, enquanto os apóstolos de Jesus estavam pregando o evangelho. E aí também conta do diácono Estevão, que pregava o evangelho, mas ele foi morto por pedradas. E ele ajoelhou e falou: Senhor, não imputes os pecados. Né? Ele morreu glorificando, ele viu o céu aberto. Então, é um exemplo de homem de fé, Estevão. Então, foi o primeiro mártir, foi o grande, depois de Jesus Cristo, ele foi o grande mártir que morreu por Jesus Cristo, porque ele não deixou de falar. Ele falou quanto até o final, recebendo as últimas pedradas. Ele ainda pediu para que Deus perdoasse aqueles homens. E Paulo, que não era Paulo ainda, ele era Saulo, ele presenciou tudo isso. E foi aí que depois, quando ele estava perseguindo todos os cristãos, quando ele ouviu a voz de Jesus Cristo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse então: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Aí, deste momento, tornou-se a conversão de Paulo. Né? Aí ele deixou, sabe, Paulo era um homem muito letrado, conhecedor da palavra também. Mas só que ele queria acabar com os cristãos, porque os cristãos estavam falando que Jesus Cristo veio para salvar. E a nossa segurança é essa, que nós temos que saber que Jesus Cristo veio, morreu por nós, não está no túmulo, ele está sentado à direita de Deus Pai. E aí, depois fala toda da vida de Saulo, que foi chamado Paulo, e começou, Paulo teve um tempo de experiência, de estudo, para depois ele começar a pregar o evangelho. E a vida de Paulo foi muito difícil, porque ele fez 3 viagens importantes, e ele, nessas viagens, naquele tempo, viajar era por barco muito frágil, né? Barquinhos não é como hoje os transatlânticos, nem os aviões, ou às vezes ele ia a pé. Ele fez 3 viagens, e nessas viagens ele foi fundando as igrejas, foi plantando as igrejas, foi colocando no coração de muitos homens para conhecer a palavra. Em cada lugar que ele passou, ele deixou um grupo de pessoas firmes para que estudavam a palavra, para continuar. Por isso que nós temos a palavra do nosso Senhor, porque ela veio caminhando. E então, Paulo, depois das 3 viagens, quando ele já estava, a alguns lugares ele já estava preso, ele mandou cartas. Então, são as 13 cartas de Paulo. Cartas para Romanos, para os Coríntios, 2 cartas para lá. Diz que ele escreveu até 3 cartas, mas uma não chegou. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Todas essas cartas ele escreveu mandando ordens para aqueles homens para continuar a igreja. Agora, as cartas pastorais que foram direto para os pastores, foi para Timóteo, 2 cartas, e para Tito. E a carta muito especial para Filemão, que foi direto especial para Filemão aceitar Onésimo. E depois vem as cartas gerais, as cartas que as pessoas escreveram. Não mais Paulo, agora Tiago escreveu uma carta. Depois Pedro escreveu 2 cartas. Imagina Pedro, aquele pescador, e deixou 2 cartas registradas. E João escreveu 3, e Judas escreveu uma carta. E o Apocalipse é o livro mais bonito que nós temos, né? Que é a promessa que nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas a promessa é que Jesus vai voltar. Não sabemos a hora. Jesus vai voltar.
mas os mortos vão ressuscitar primeiro. Então, quem está lá dormindo, lá no cemitério, eles terão o privilégio, aqueles que morreram em Jesus Cristo, eles serão os primeiros levantados, ressuscitados. E quem estiver vivo, será arrebatado. Daí nós vamos, não sei se nós estaremos lá, mas pode ser que Jesus volte hoje. Quem sabe, ou, né? Mas então os vivos serão arrebatados. Mas primeiro os mortos que morreram em Cristo. E depois somos nós que vamos subir com corpos que só Deus sabe. E o momento que Jesus. Então, Apocalipse, nós estávamos estudando essa semana, e a pessoa falou: a volta de Jesus vai ser como uma visita na nossa casa. Se nós estivermos preparados, se nós aceitamos Jesus Cristo, depois que os mortos ressuscitaram, Jesus vai entrar na nossa casa e vai nos levar. É uma visita que nós estamos esperando para que Ele nos leve para a vida eterna. Amém? Que a gente tenha essa confiança, essa força, e que nós não desviemos desse amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso, onde nós estivermos. Então, agora eu pergunto, o título da nossa lição é essa: qual é a relação, qual é essa dependência que nós temos com a Bíblia Sagrada, com o Novo Testamento? O que me deixa assim preso, não é? Ao Novo Testamento, tudo isso que acontece, que tem escrito, isso é muito importante para a nossa vida. Isso é muito importante. Então, com essa visão rápida do Novo Testamento, assim que nós temos pouco tempo, nós pudemos ver que tudo pertence ao nosso Deus. Então, aqui na nossa postura diz que Deus é o Senhor da história e Deus é o Senhor da revelação. São dois títulos. Deus é o Senhor da história e Deus é o Senhor da revelação. O mundo, nós perguntamos, nós ouvimos muito falar, quem criou o mundo? Né? Os cientistas têm várias correntes como o mundo apareceu. Mas nós, quando abrimos a Bíblia em Gênesis 1, diz assim: no princípio criou Deus. O quê? Os céus e a terra. Então, nós não podemos ter nenhuma dúvida. Por quê? O nosso Deus, porque falou no princípio. O que quer dizer princípio? Não é começo de tudo? Então não tinha nada. Quem estava lá? Estava a Trindade, Deus Todo-Poderoso. Então este mundo que nós vivemos, que nós falamos que tudo é nosso, ele foi criado por Deus. Tudo que nós temos. A Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha a onipotência, a onisciência, o poder do nosso Deus. Imagine comigo, Deus Todo-Poderoso. Ele criou o céu e a terra. E continua falando, a terra era sem forma e vazia. Quanto tempo custou para que os homens chegassem à conclusão de que a terra era redonda? Mas Deus Todo-Poderoso, ele conta que a terra era sem forma, era vazia. E aí ele foi preenchendo tudo isso que nós temos hoje, né? Tudo que nós temos foi criado por Deus. Quadrada é feia, mas hoje a gente vê. E quando a gente olha no espaço, por mapas, ou a gente vê como a nossa terra para no ar, fica no ar. Nós estamos... É mais água do que terra. Não é maravilhoso? É pensar tudo isso? E quem fez? Qual homem faria isso, gente? Não é possível. Então, tudo foi criado por Deus. Tudo.
Hoje a gente não valoriza o nosso meio ambiente. Nós esquecemos que todas as plantas, tudo que foi. Olha o colorido dos ipês quando a gente olha hoje aí. Quem é capaz de fazer uma árvore daquele jeito? Está destruindo tudo, o homem está destruindo. Quando nós colocamos uma semente na terra, essa semente só brota por quê? Eu posso regá-la. Eu posso cuidar dela, que é o meu dever. Mas ela só vai germinar na vontade do nosso Deus. Quando a gente espalha as sementes assim, a gente joga no ar, né? Ou o ipê mesmo, quando ele abre, ele solta a semente. Quem cuida? É Deus. Os pássaros têm o que comer, não é? Então, tudo que está na terra, tudo que é Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Então, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, Deus vem preparando para que o nosso Senhor Jesus Cristo chegue. Então, não é assim, né? Então, Deus tem esse preparo. Então, tudo que tem na nossa apostila, ele mostra que o Senhor é o dono da história. E quando a gente abre no Salmo 115, até gostaria que abrisse o Salmo 115, olha como o salmista vê a terra. Salmo 115. O 115 já diz, honra somente a Deus. Olha, honra somente a Deus. Todo mundo abriu no Salmo 115? Diz assim, ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Olha, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Olha que coisa maravilhosa. Então, a glória não é para nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória, toda a honra. O versículo 1 já diz isso, não a nós, Senhor. Nós não merecemos nada, mas somente o nosso Deus é toda a honra e toda a glória. E ele diz assim, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, Deus faz tudo como agrada o coração do nosso Deus, e não a nós. Então, o salmista está expressando esse amor por tudo que Deus fez. E Deus tem que ser honrado. Então, a primeira parte da nossa apostila fala isso, de que Deus é o Senhor da história. E depois, no segundo parágrafo, ele fala que Deus preparou tudo para que, quando Jesus chegasse, estava, como encontrou o povo, um povo sem religião, porque lembrando que nós estávamos destituídos de ter o contato com Deus, lá no pecado, lembra em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, nós estávamos separados do amor de Deus. Deus falava revelava para os profetas, lá para Moisés, Deus falou direto com Moisés, e aí Deus só falava com os profetas. E foi preparando o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Olha Isaías, quando nós lemos Isaías 9:6, diz assim, porque um filho o Senhor nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, essas revelações, já vem vindo, Deus vem preparando o coração dos homens para que quando chegasse o momento de Jesus Cristo nascer, os homens estariam prontos. Só que quando Jesus nasceu, a situação era terrível, tanto é que ele nem encontrou lugar para ele repousar, para ele nascer, né?
Por quê? O povo vivia ignorando, não conhecia a palavra, então houve, assim, muita dificuldade. Lembro que perseguição quando Jesus Cristo nasceu, quando os magos foram visitar, o Herodes resolveu matar todas as crianças. Então foi difícil, mas Deus estava no comando de tudo. Até quando Jesus começou a pregar o evangelho, falar, ensinar, fazer as curas necessárias, escolher os discípulos e morrer na cruz por nós. Esta revelação. Então, esta revelação mostra o que, como Deus foi preparando a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui é a história, não esquecendo, então, que Deus é o Senhor da história e é o Senhor da revelação. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor de tudo. Depois eu gostaria que vocês lessem. Quando a gente lê em João, João capítulo 20, a gente vê, o apóstolo João fala assim, olha, Jesus fez tantas coisas, pregou tanto, fez tantas curas, mas não estão todas colocadas aqui no Novo Testamento. O apóstolo João diz assim, se eu fosse contar tudo, se fosse contado tudo, nós não teríamos folha para isso. Abra lá em João 20, por favor. Em João 20, é o Evangelho de João. João 20, no versículo 30. 20, no versículo 30. Olha, o objetivo do Evangelho, não sei se vocês encontraram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Olha, então Jesus fez muito mais curas. E não estão escritos aqui, porque aqui já eles colocaram, foi colocado, lembrando que a Bíblia é inspirada por Deus. Estes, porém, foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, olha, o que Jesus fez foi muito além. Não foi colocado tudo, mas o que está aqui é para provar, é para que a gente creia em Jesus Cristo. Olha, isso é muito sério. Quando eu leio quando eu leio os evangelhos, porque os evangelhos anunciam, né? Quando eu leio os evangelhos, eu tenho que ver que tudo que está escrito aqui foi para que a gente aceite Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo em Jesus Cristo, o que eu tenho? A vida eterna. Perceberam como é sério? Então é isso que tem que ficar no nosso coração. É esse vínculo que tem que ficar no nosso coração. Eu tenho que crer em Jesus Cristo, tenho que crer em Jesus Cristo para que eu possa ter a vida eterna. Entenderam até aqui? Então, a apostila, depois vocês vão ler, vocês vão ver como Deus é o dono da história e da revelação, está aqui. Agora ele fala assim, ó, a confissão de fé de Westminster. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A confissão de fé, eu até fui procurar também, eu não conhecia, eu só ouvia falar. Então, a confissão de fé é um livro, mas não é um livro que vai melhorar a Escritura Sagrada. Não. A Escritura Sagrada é só a Escritura Sagrada.
Não tem outro livro que venha superar a Bíblia. Não tem. Existem outras religiões que precisam ter um livro que serve de base. Não, nós não precisamos disso. A Bíblia fala que nós necessitamos. Mas o que acontece, esta confissão de fé de Westminster? A preocupação começou em 1600, eu vou contar rapidinho a história para vocês poderem entender o que é isso. Em 1643, lá na Inglaterra, os grandes estudiosos, clérigos, os teólogos da época se preocuparam para ter um sistema nas igrejas todos iguais. Então, iria estudar a Bíblia, né, mas todo mundo ia estudar a Bíblia de uma maneira geral. Então, eles começaram a estudar e resumir aquilo. O que nós vamos colocar de importante para que as pessoas aceitem Jesus Cristo e creem em Jesus Cristo. Começou lá em 643. Depois teve guerra, os reis caíram, morreram, foram substituídos. E aquilo lá ficou, alguém ficou ainda estudando. Só com a reforma, quando houve a reforma protestante, quando a Bíblia foi novamente aberta, não é? João Calvino, um dos teólogos, falou: puxa, vamos lá ver o que aqueles concílios do passado estavam fazendo, né? Estudando. Lá em Westminster, o que é? É o convento, seria um palácio, por isso, lá da Inglaterra, como uma catedral muito grande, onde uma sala ele se reuniu. Por isso tem esse nome de Westminster. Né? É um W-E-S, pode ver aí. E fala confissão de fé. Foi nesses concílios que surgiu o credo apostólico. No credo, eu falo, creio em Deus Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. Mas é só individual. Eu creio, só para mim. Ou quem fala é para a pessoa que fala, né? Eu creio. O Domingos crê. Crê em quê? Crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da Trindade. Nós temos. Agora, com o estudo, com os teólogos, eles falaram, bom, então nós vamos fazer continuar, pegar aqueles que eles fizeram e foram verificar na Bíblia. Tudo que estava na Bíblia, eles colocaram aqui. Só que eles colocaram de uma forma que é como se fosse uma constituição para nós, vamos chamar. Porque diz assim, ó, aqui eu tenho confissão de fé, capítulo 1 da estrutura sagrada. Então, como fosse um documento, assim, é um documento importante. E o capítulo 1 já começa da Escritura Sagrada. Por isso que, aqui na nossa apostila, olha como que é importante a gente entender. Na apostila, ele começa aqui né? Na confissão de fé, está aqui, capítulo 1, da estrutura da igreja. Então, da base da igreja. Da onde ele tirou? Ele tirou lá, de norte, aqui tem todos os lugares que foram tirados, né? Do Salmo 19 também, nós vamos vendo. Então, esta confissão de fé, a gente não conhece. Poucas pessoas sabem, mas ele está, na nossa apostila está se referindo. Então, é necessário a gente saber. O que mais tem aqui? Por exemplo, o sacramento que nós temos, ele coloca o único sacramento que tem na Bíblia é o batismo, aceitar Jesus como Salvador, e o segundo é a ceia do Senhor. Então, quando eu participo na ceia do Senhor, eu tenho que entender que eu aceitei Jesus Cristo como seu Salvador. Eu não posso ir na ceia, só tomar ceia porque eu estou tomando, porque eu vejo todo mundo tomar. E lembrando disso, que a ceia não
Não é a transfiguração, não. É o pão e o vinho. É o pão e o vinho. É o pão e o vinho. Veio. Não, é nosso também. Da Trindade. No céu, assentada de advogado. A palavra católica, espera um pouquinho, a palavra católica quer dizer universal, né? Universal. A igreja de Jesus Cristo. E nós falamos a igreja de Jesus Cristo. Quando a gente fala o credo, a gente fala, eu creio na igreja de Jesus Cristo. E então, eu creio em tudo isso na Trindade. E isto, não da igreja católica, da princípio lá da nossa igreja. Dos apóstolos, lembra o apóstolo Paulo formando as igrejas? Ele não formou? Ele formou que aquela igreja é de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. E que nós temos que aceitar Jesus Cristo. Por isso que o sacramento é o batismo e a ceia. Então, nós temos que entender que a ceia do Senhor não é brincadeira. Quando eu vou lá, eu estou comendo do pão, lembrando que Jesus morreu por nós na cruz. E o vinho é o sangue derramado por nós. Porque se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos essa oportunidade de sermos arrebatados e ir para o céu ficar com o nosso Deus. Quando nós morrermos, quando Jesus voltar. Então, tanto fala assim o credo de Westminster, porque foi resolvido num concílio. Então, ela não ela é universal, porque é uma palavra que eu estou falando da Trindade. Deu para entender todo mundo? Deu para entender? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, e a confissão de fé é isso aqui. E esse livro, esse documento, ele não vem melhorar nada para nós. Ao contrário, ele vem enriquecer. Mas por quê? Ele está baseado na Bíblia Sagrada. Somente a Bíblia para nós. Somente a Bíblia. Então, ele começa aqui. A gente for ler, não vou ler porque é rapidinho. Ó. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação. Se eu ler aqui na confissão de fé, é a mesma coisa. Ó. Ainda que a luz da natureza e a obra da criação e da providência, de tal modo, manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, quer dizer, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. Não basta, então, nós crermos que Deus criou todas essas coisas. Não basta só isso, mas nós temos que aceitar Jesus Cristo, que Deus mandou Jesus Cristo, revelou Jesus Cristo para nós. Isso que esse parágrafo está falando. Então, não basta. Olha, se nós abrirmos Salmo 19, rapidinho, porque o tempo é tão curto. Salmo 19. Vejam lá. Salmo 19. De 1 a 4. Então, não basta só eu admirar as coisas de Deus. É isso que ele está falando. Eu tenho que dar um passo à frente. Eu tenho que aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, ele diz assim, ó. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Olha aqui, que coisa linda. Então, os céus, o próprio
Deus proclama, mostra a sua glória. Mas é interessante, vocês escutam quando termina o dia, fala, gente, terminou o dia hoje, agora começa a noite. Quando vocês estão acordando, vocês escutam uma voz falando assim, agora acabou a noite, vai começar o dia. Vocês escutam alguma coisa? Não. O que é que nós vemos que está acabando o dia e está começando o dia? O que a gente vê, gente? Não escutei, você fala. Mas quando ele está escuro, isso mesmo. O que acontece no leste, o sol nasce, né? A leste o sol nasce. Ele nasce devagarzinho, mostrando a sua beleza, vai clareando o dia de manhã. Quem gosta de amanhecer, de acordar bem cedinho, né? Ele vai vendo aquele sol devagarzinho, não é lindo? Ele vai indo até, ele está chegando, ele está anunciando, gente, é um novo dia. Que bom que você acordou para ver a glória de Deus, é a glória de Deus. Nenhum homem sabe fazer isso. Então, aquele céu. Então, não anuncia. Olha aqui como ele fala. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Olha que lindo. Isso. O movimento dos planetas, não é? Não é maravilhoso? Então, é isso que a palavra do Senhor está falando. Mas tudo isso eu vejo a glória de Deus. Mas o que eu preciso é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Então, não é importante a gente enxergar, ver a glória de Deus e saber que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Ainda continuando lá no item 2, eu vou bem rapidinho. No meu também diz, aqui na confissão de fé, diz assim, ó, sob o nome de Escritura Sagrada, a palavra de Deus é escrita. Então, o que acontece aqui? A Escritura Sagrada, dada por tem toda a história que não precisa ser mudada. Então, ela chama de Escritura Sagrada, ou Bíblia Sagrada. Então, eu gosto de usar a Bíblia. Eu acho que na Bíblia a gente sente mais aquelas palavras que enchem o nosso coração. E nós sabemos que Paulo ensinou Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, para correção, para educação na justiça. Para quê? A fim de que todo homem seja plenamente habilitado para toda boa obra. Então, nós não podemos ter dúvida. A palavra de Deus é inspirada. Então, esse estudo de Westminster vem mostrar para nós, vem reafirmar aquilo que está na Bíblia. Como? Não sei se... Nós não sabemos. Não, nós não sabemos. Você pode ler a Bíblia inteira. No primeiro momento, você não pode, você pode ler, porque tem gente que fala, já li 10 vezes a Bíblia. Não entendeu. Mas quando o Espírito Santo toca no seu coração, quando o Espírito Santo toca, um versículo pequeno, Jesus chorou, que tem aqui na Bíblia, eu não estou inventando, quando ele chegou, quando ele foi recebido lá. Pode tocar no coração da pessoa. Nós não sabemos quem vai ser escolhido. Se eu soubesse, não? Mas por isso que eu tenho que aceitar Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz assim, quando a trombeta tocar, quando os anjos aparecerem, né? E vão para o céu os mortos, aqueles que viveram em Cristo. Para viver em Cristo, a gente tem que obedecer a palavra. Sim. Então, eu creio porque Jesus Cristo morreu por mim na cruz. Não porque eu fui escolhido, porque Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. É isso aí.
É isso aí, porque eu não posso bater no peito. Oh, eu já sei, eu já vou para o céu. Não. Jesus Cristo me escolheu e eu aceitei Jesus Cristo no meu coração plenamente. E nós temos que pensar, né? E temos que viver o que ensinou, que Jesus Cristo nos ensinou. Agora, no item terceiro aí, os livros apócrifos. Nós já falamos, você já conhece os livros apócrifos. São aqueles livros que não estão incluídos na Bíblia. Na Bíblia católica tem Judite, Macabeus, mas são livros históricos que servem de base para o nosso estudo, mas não são incluídos porque foram feitos por homens que contam histórias de homens e aqui contam fatos. Deus estava presente em tudo. Deus revelou em tudo. Então, por isso que os apócrifos nós não temos aqui incluídos. E aqui ele ainda, segundo Pedro 2, diz assim, ó, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, esses livros apócrifos, Pedro está falando, gente, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, quando a gente escuta, aquele profeta falou tal coisa. Não, porque a Bíblia está mostrando que qualquer profecia vindo do homem não tem valor. Mas quando vem da parte de Deus, quando Deus usou o homem para falar, está movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, não é qualquer profecia. Aqui na Bíblia Sagrada, Deus falou com todos os homens. Deus falou com todos os homens. E a autoridade da Bíblia, da Escritura Sagrada. Nós temos o solo, né? Solo, Escritura, somente a Escritura, somente a Palavra de Deus, somente a Bíblia Sagrada. Então, Escritura, são os escritos aqui, por isso que diz Escritura Sagrada, somente a Sagrada. E lá em João, para mostrar que somente a Escritura Sagrada, eu vou ler para vocês. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Olha, se eu aceito um testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Olha, isso é Pedro que está escrevendo. Então, essa é a autoridade que nós temos na Bíblia Sagrada, né? E todo o conselho de Deus, agora continuando ali, né? Concerne todas as coisas necessárias para a glória de Deus. Tudo que tem aqui é para a glória de Deus. E ainda, mais rapidamente, em Gálatas 1:8, fala assim, ó, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema, seja separado de Cristo. Se alguém vier e falar para vocês, gente, essa Bíblia não serve mais nada. Outro dia eu escutei, uma pessoa chegou para mim e falou, você sabe que agora estão tirando livros da Bíblia? Eu falei, não, mas a Bíblia não pode tirar nenhum livro. Não, porque agora tem livros ali que não servem mais. Olha, pessoa que não conhece, porque está falando aqui, ó, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e prega o evangelho, que não é esse, que além do que vos temos pregado, é mentira. Então, exatamente,
Então, mesmo que venha falar, olha, eu vim do céu. Eu vim do céu. É o que eu estou pregando. Não. Se não estiver na Bíblia, eu não creio. Porque a palavra do Senhor está mostrando lá. Paulo está falando para o povo de Gálatas. E está falando para nós, gente, não acredite. E nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão falando, não conhecem a Bíblia, não sabem a glória de Deus, não sabem por que eles tomam a ceia, porque eles chegam diante do Senhor e aceitam e comem do pão, lembrando a morte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo está falando, gente, acorda. E está falando para nós, acorda que hoje o mundo é esse. Ninguém quer saber da palavra de Deus, ninguém quer falar da palavra de Deus. E se vier alguém falar diferente, não acredite, porque é mentira. Paulo está falando isso. Então, eu não preciso. Então Paulo está falando uma coisa para nós hoje. Gente, não creia. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, mesmo um anjo vindo do céu e pregue outra coisa que além da Escritura, seja pecador, seja separado, né? E ainda a Escritura é tão importante, porque tem um versículo que nós conhecemos do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então não tem outra coisa para a gente fugir. Lâmpada para os meus pés. A Escritura Sagrada, ele nos ensina onde eu vou pôr o pé. Ele diz vigiai. Quantas vezes a gente escuta a palavra vigiai. E quando a gente lê Eclesiastes, que ele fala assim, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. É como o vento soprando. É a nossa vida assim. E quantas vezes a Bíblia fala que nós somos um sopro, nós passamos rapidamente. É um sopro de vida. Nós somos como ele nos compara como nós somos uma plantinha, uma erva. Ela cresce bonitinha e vai e morre. Então nós somos assim, mas nós temos que ter essa certeza que Jesus Cristo veio para nos salvar, que nós esperamos a volta do Senhor, que Ele vai nos chamar. Mas para isso nós temos que conhecer a palavra. Então, Jesus é o nosso Deus, é o juiz supremo de todas as coisas, não é? Eu gostaria de ler ainda em Gálatas 1:10, que diz assim, porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Isso é a palavra de Deus, lá em Gálatas 1:10, ele está fazendo a pergunta. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda o homem, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está mostrando que o evangelho não veio de homem nenhum, né? Eu não preciso favor de ninguém, de homem nenhum, porque eu tenho Deus, né? Porque Paulo, como que ele aceitou Jesus Cristo? Ele perseguindo os cristãos, né? Perseguindo os cristãos, mas o Senhor o buscou lá. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Isso aqui é muito bom a gente perceber, que a gente não pode julgar o próximo, né? Falar, aquele não vai para o céu ou aquele vai. Deus faz tantas coisas, ele faz milagres naquele que está na... Paulo era o perseguidor de cristão, matando. Ele viu Estevão ser apedrejado, mas Deus teve misericórdia e o usou. O nosso Deus também
vai nos usar, né? Ele nos usa para que a gente possa pregar o evangelho a toda criatura. E o último parágrafo, depois eu gostaria que vocês lessem a apostila. O último parágrafo que eu vou ler para a gente encerrar. É o que cremos a respeito da revelação de Deus, da sua origem, da necessidade, da inspiração, da autoridade de Deus, da extensão, da clareza, da suficiência e da interpretação. Ela vem do Senhor, Deus soberano, e só através do seu Espírito pode ser aceita como autoritativa, compreendida espiritualmente e obedecida. A compreensão intelectual da mensagem do texto pode ser obtida através do trabalho humano de interpretação. Então, nós temos a capacidade de interpretar. Mas a aceitação das verdades espirituais que ela apresenta só é possível ao homem iluminado pelo Espírito Santo. Por isso, Idélia, quando a pessoa lê a Bíblia, tem a inspiração do Espírito Santo, ele lê como qualquer outro livro. Mas se eu leio, Senhor, Espírito Santo, esclarece, mostre para mim, para que eu possa entender a palavra. Porque a palavra do Senhor, Paulo mesmo diz, acho que foi Pedro que falou, tem coisas difíceis na Bíblia que às vezes eu não consigo entender. Mas eu tenho que pedir para que o Espírito Santo vá esclarecendo cada coisa que tem aqui na Bíblia. Então, sozinhos nós não somos nada. Nós precisamos do Espírito Santo para estar falando. Então, quando alguém fala, alguém usa da Bíblia Sagrada, ele perde a presença do Espírito Santo. Por isso, quando o pastor sobe para fazer uso da palavra, ele pede para que alguém ore por ele, para que as palavras que ele fala venham não do homem, mas do coração de Deus. E nessa manhã também, que a palavra que nós estamos falando possa ter vindo do coração do nosso Deus. Foi isso que nós pedimos, né? E que a Escritura é aquela que fundamenta a nossa vida. Se nós não estudarmos a palavra, nós não darmos, se nós não aceitarmos Jesus Cristo como seu Salvador, o que estamos fazendo neste mundo? Não é? Então nós temos que ter essa decisão. Quem ainda fala, eu ainda não, eu fui batizado, mas eu ainda não tomo parte da ceia. Infelizmente, hoje as pessoas participam da ceia sem pensar, né? Mas teria que parar e pensar. Já aceitei Jesus Cristo como meu Salvador? Para tomar essa decisão, né? Vamos pensar e não deixar que o inimigo prevaleça na nossa vida, mas Jesus Cristo que venha nos salvar e salvar a nós. Então, essa confissão de fé, se alguém também se interessar a ler, está aqui. Ele fala de tudo, fala do batismo. Olha aqui, só vou pegar assim, batismo. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, da sua união com Cristo, da sua regeneração, da sua remissão de pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus, a fim de andar em novidade de vida. Lógico, se nós aceitamos Jesus Cristo, nossa vida é diferente. Amém? Então, quando vocês ouvirem falar de confissão de fé, já sabe que é isso, né? E ela não vem substituir a Bíblia. É apenas um documento dado num concílio e que João Calvino usou para que a gente pudesse os pontos principais da Bíblia que não ser esquecidos. Bom? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, diante do Senhor nós nos colocamos para dizer, Senhor, o quanto nós o amamos. E, Senhor, que a sua palavra
possa ficar nos nossos corações. Que nós tenhamos o desejo de ler a sua palavra. Que o Espírito Santo esteja falando nos corações de cada um, Senhor, para que dê entendimento à palavra, Senhor. Que nós possamos dizer que Tu és o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Ah, Senhor, precisamos do Senhor para nortear as nossas vidas, para que nós possamos, nessa caminhada aqui na terra, fazer aquilo que agrada o coração do Senhor e não o que agrada o coração do homem. Por isso, Senhor, ensina-nos. E agradecemos pela escola dominical, porque é aqui que nós aprendemos, Senhor, a sua palavra. Então, Senhor, que essa escola dominical nunca feche as portas, que essa escola nunca feche as portas, mas que aqui seja, Senhor, a sua casa, onde a palavra é pregada. Muito obrigada pelos irmãos que estão aqui conosco nesta manhã. Senhor amado, abençoe aquelas pessoas que estão nos ouvindo, aquelas que vão ouvir ainda, Senhor. Que o Espírito Santo esteja tocando no coração de todos, Senhor. E prepara-nos para o culto da noite. Dê a sua bênção à vida do pastor. Restaura, Senhor, a saúde dele, para que logo ele possa estar conosco. Tudo isso nós pedimos, não porque nós merecemos, mas porque Jesus Cristo morreu para nos salvar. É em nome dele que nós agradecemos. Amém, amém e amém.